Meus irmãos, então estamos indo para a pergunta de número 32 do Catecismo. Falta pouco, falta só mais 20. São 52. Está rápido, né? Mas algumas a gente vai compactando. Eu estava vendo as próximas, acho que dá para a gente dar uma exprimida nelas. A pergunta hoje, número 32, e extremamente importante para nós como crentes, sabermos, e eu espero que vocês já saibam, mas é sempre bom a gente tocar nesses assuntos e ampliar, aprofundar, e é sempre bom. Então, a pergunta é: o que significam justificação e santificação? Alguém quer arriscar? O que é justificação? Justificação é mais simples. Quem quer arriscar? É nesse rumo, mas tem uma definição mais. Está na direção correta. E santificação? Não. Isso é justificação. Processo de separação do mundo. Processo de limpeza, né? Mas a gente vai ver isso tudo mais devagarzinho. Na verdade, a gente vai ver isso enquanto a gente for crente, estiver aqui na terra, né? Esses conceitos são sempre bom a gente estar lembrando, nos apropriando dele, porque isso aqui é o alicerce da nossa crença, da nossa salvação. Então, o que significa justificação e santificação? Então, a justificação, ela significa nossa justiça declarada diante de Deus, tornada possível pela morte e ressurreição de Cristo. Por quem? Por quem? Por quem? Gente, eu acho que vamos ter que dobrar o ano aqui com o catecismo. Não precisa ficar com vergonha não, gente. Vocês ficam com medo de errar, e aí não existe erro não. A gente sempre está na direção certa. Às vezes Então, justificação significa isso, e santificação significa nossa justiça gradual e crescente, tornada possível pela obra do Espírito Santo em nós. Isso. Aí ele traz para nós o texto de 1 Pedro 1 e 2, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada. Então, para a gente nunca mais esquecer, a partir de hoje, para ficar bem gravado na nossa cabeça, de maneira bem simples, justificação. Quando eu falar quem é que é justificado, você que é justificado, nós que somos justificados, você já vai automaticamente lembrar. Então, justificação, meus irmãos, é um termo usado e ele é muito comum aos crentes. Se você for ver pregações e estudos, sempre essa palavra justificação ela aparece. Ela é comum mesmo na terminologia bíblica e dos crentes, né? Porém, ela às vezes é mal compreendida. Então hoje aqui a gente vai sair sabendo o que é justificação. E eu sou justificado, e vocês vão saber explicar para nós o que é justificação. Primeira coisa que a gente tem que entender é que justificação, ela é um ato único de Deus. Único. Uma vez só. Onde Deus declara a pessoa inocente. Então justificação é onde Deus nos declara inocente. Ela é uma obra realizada
de Deus, é Deus quem faz, e Deus realiza essa obra naqueles que depositam nele a fé. Por isso que em Cristo, quando nós dizemos que cremos em Cristo, nós somos justificados. E aí, por causa de Cristo, da obra de Cristo, nós somos agora declarados justos. Então, eu sou santo, eu sou justo, eu sou reto. Por quê? Fui justificado. Mas isso tudo somente por causa da fé. E por causa da fé nós fomos unidos a Cristo, porque Cristo que é verdadeiramente o reto, o justo e o perfeito. Quando eu creio em Cristo, na obra que Ele realizou por mim, a justiça dele, a perfeição dele, a retidão dele, ela é imputada a mim. E agora eu sou justo, eu sou santo, eu sou reto. Olha que bênção. E o que você fez? Nada. É uma obra única e exclusiva de Deus. É Deus é quem justifica, é Deus é quem aplica a justiça em nós. A pergunta 33 do breve catecismo de Westminster, quando ela pergunta o que é justificação, ela responde mais ou menos assim, ó: é um ato livre da graça de Deus, em que Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos em sua presença, mas apenas por meio da retidão de Cristo, imputada a nós e recebida somente pela... Entendeu? Não é simples, Bruno? Hein? Não é simples? O que é justificação? Eu tenho 38 anos, eu nunca aprendi a mexer nesse negócio que você está na mão. Mas esse negócio aí não me leva para o céu, não. Mas se você aprender o que é justificação, você pode ficar tranquilo que você está com a passagem garantida. Nem lembro como é que é o nome desse daí. Abaco, né? Nunca aprendi a mexer nesse daí. Meu Deus. Bruno, vou repetir de novo para você. Olha para mim, para você não esquecer. O meu assistente chegou aí. Justificação é quando Deus me declara justo, quando Ele tira de mim a culpa, quando Ele tira de mim o pecado. Então o que é justificar, Bruno? Isso. E a justiça que Deus coloca em mim é a justiça de quem? É a minha? Não, é a de Cristo. Belezinha agora? Agora tá beleza. Então vamos seguir. Então, meus irmãos, a justificação é isso, é um ato livre da graça de Deus, onde Ele me declara justo, e eu só preciso de crer, mais nada. Quando eu creio que Cristo morreu por mim, a justiça, a perfeição, a retidão, ela é imputada a mim. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no verso 24 do capítulo 3, ele vai dizer assim, ó: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Cristo é a salvação, Cristo é a redenção. Somente em Cristo há justificação. E nós vamos ver mais para frente, só através de Cristo e do Espírito do Senhor há santificação. Então, meus irmãos, lembre-se disso. Justificação é esse termo judicial. E é um termo judicial onde declara que a pessoa acusada é justa, é livre, ela é absolvida. Porque nós somos acusados de pecado, nós somos pecadores, nós estamos separados de Deus por causa do Éden e de Adão lá. Toda a raça foi condenada, toda a raça foi
separada de Deus. E quando eu creio no Salvador, que restaura a paz em Deus novamente, por causa da obra dele, a minha acusação, ela é anulada, ela é tirada. Olha que bênção. Então, justificação, Bruno, de novo, meu filho, olha para nós aqui, ó. Tá não, você está mexendo no ábaco. Justificação é Deus nos declarar sem pecado. Olha que lindo, olha que maravilha. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, de conhecer esse nosso Deus. Ele é quem nos liberta, Ele é quem nos salva, Ele é quem nos purifica. Se a gente não conhecer esse Deus, a gente fica patinando, sofrendo, e a gente coloca um jugo em cima de nós que Deus já tirou. Então a falta de conhecer a Deus, a falta de saber o que é justificação, às vezes traz uma própria condenação para nós, daquilo que Deus já tirou, daquilo que Deus já nos declarou justo, né? Então, qual é o fundamento que justifica o pecador? O fundamento é Cristo. Por que ele é o fundamento? Por que ele é o alicerce? Porque Cristo, ele foi quem satisfez as exigências. Por quê? Porque quando o homem pecou, ele foi condenado à morte. A gente foi separado de Deus. E por causa do pecado, agora estamos separados de Deus. E para nós unirmos a Deus novamente, nós precisávamos de satisfazer a justiça de Deus. E nós, como homens, tínhamos condição? Não. Como imperfeitos agora e pecadores, tínhamos condição? Não. Por isso que a gente viu lá atrás que Cristo, ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então Cristo se torna homem, por quê? Porque o homem pecou e o homem precisa de morrer. E ele é Deus, porque somente Deus é capaz de nos salvar. Então, em Cristo, a punição do pecado foi satisfeita. Aquilo que era para mim e para você sentir, receber, Cristo recebeu. Todo o peso do pecado, da punição, foi nas costas de Cristo. Por isso que quando eu olho para Cristo, para a cruz de Cristo, eu creio que Ele fez isso por mim. A justiça dele, a retidão dele, a santidade dele é imputada a mim. Então, nessa hora, de uma vez por todas, eu sou justo diante de Deus, por causa de Cristo. Ele é a base, Ele é o fundamento. E a justiça de Cristo, ela é imputada a nós. Olha que maravilha. Jeremias 23:6 vai dizer assim, ó, nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Cristo, a verdadeira justiça, o perfeito varão, o santo, Ele tomou o nosso lugar. Tudo que era para nós sofrermos, Ele sofreu. Basta, em fé, eu olhar para Ele, crer, me apropriar disso, e agora, de uma vez por todas, é uma obra que é realizada uma única vez. Por isso que aquela ideia de perder salvação, ganhar salvação, isso não existe, porque Deus não te justifica, te desjustifica. Justifica de novo, desjustifica, justifica, não existe essa dinâmica. Por isso que Paulo, ele vai falar, e a gente vê isso nas cartas dele algumas vezes, né? Para nós olharmos e observarmos se de fato somos salvos, olhar a sua salvação, observar a sua vida. Por quê? Porque às vezes a gente cai nesse auto-engano de achar que está bem, está tranquilo, está salvo, né? Ontem eu estava vendo um programa lá, coloquei um pedaço lá da Geni para me assistir, e a mulher, ela falou assim, ela é aquela Léo Áquila, que ela é uma transexual, nem sei o que ela é. É ele, né? Ela é um homem, na verdade nasceu homem. O que ela é agora eu não sei, porque não sei. Mas o fato é que ela diz, ou ele diz,
o Jesus que eu conheço me ama, e Ele aceita, e eu posso viver do jeito que eu sou. O Deus verdadeiro, Deus amoroso, Ele me permite viver como eu sou. Então, meus irmãos, observa o engano, a cegueira espiritual, porque quando ela fala, ela expressa a verdade do que ela crê, mas é auto-engano. Por quê? Porque está divorciado do que a Bíblia diz. A gente pensa algumas coisas, né? Deus, Ele quer o nosso bem? Claro, claro. Deus quer nossa alegria? Claro, mas não às custas de uma vida de qualquer jeito. A gente vai vendo isso. Então, meus irmãos, Cristo é a justiça nossa. 1 Coríntios 1,30 diz assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Nós somos dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Lembra, tudo é por causa de Cristo, tudo é por amor a Cristo, por causa da glória de Deus, de Cristo. Não é porque nós somos bonitos, não é porque Deus viu alguma coisa em nós, não é porque a gente merece, é tudo pela graça e pela misericórdia de Deus, que resolveu, no seu imenso amor, na sua imensa e grandiosa bondade e longanimidade, nos salvar. Então, o instrumento, meus irmãos, da nossa justificação é o que? A base, o que sustenta, o que conseguiu a nossa justificação foi Cristo. O instrumento para a nossa justificação, o meio pelo qual é a fé. A fé. A fé é o instrumento que me tira de onde eu estou e me leva para Jesus. A fé salva? Não. Por quê? Tem gente que tem fé, acredita, crê. Fé em quê? A gente falou sobre isso. Pensamento positivo, fé na fé, joga para o universo, que o universo atrai. É legal a filosofia, e poderia ser até verdade, né? Mas não é. Fé é crer em Cristo Jesus, na obra que Ele efetuou. Fé tem nome, fé é no testemunho de Cristo, fé tem base, tem um descanso, uma ligação. Então, a nossa fé não é fé na fé, é fé em algo, alguém, em Cristo Jesus. Então, Ele é o instrumento, Ele é a causa, e a fé é o instrumento, né? Então, Romanos 8,33 vai dizer assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Então, é uma obra única e exclusiva de Deus, é Deus quem efetua em nós. Deus declarou a mim e a você aos salvos. O apóstolo Pedro, ele começa a carta dizendo aos eleitos. Olha que beleza. A eleição não existe na Bíblia? Tem. Pedro chama a gente de eleito. Ele gosta disso, porque ele entendeu aquilo que Paulo escreve. Nós somos o povo dele, nós somos sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso. Atos 13:39 diz assim, e por meio dele, todo o que crê, e por meio dele que é em Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Por quê? Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, a nossa natureza é caída. Quando eu olho para a lei, quando eu olho para aquilo que Deus exige nas Escrituras, eu não consigo fazer, não faço. Até aquilo que eu quero fazer, às vezes eu consigo fazer, mas com a motivação pecaminosa. Por isso que Cristo, meus irmãos, é quem fez, por isso que Cristo é quem faz. Cristo é quem satisfez, nós não satisfazemos nada. Se a gente tivesse que fazer uma coisa para ser salvo, a gente estaria perdido. Se a gente precisasse, eu acho que de levantar a mão assim,
a gente perdia a salvação, porque a gente não ia nem conseguir. Por isso que a justificação, meus irmãos, é uma obra de Deus, do começo ao fim. Ele que faz. A gente não participa de nada. Ela é uma obra sinérgica, monérgica de Deus, né? Sinergia é duas, né? Monergismo. Só Deus é quem faz. Então, uma coisa importante, a justificação, ela só está disponível para quem? Também, mas tem uma palavrinha que é o anterior a crer. Não. Quando eu ouço o Evangelho, o que eu faço? Eu reconheço quem eu sou e qual que é a minha posição? Isso, arrependimento. Então, meus irmãos, justificação, ela só está disponível para aqueles que se arrependem. Tem muita gente que gosta do Evangelho, tem muita gente que acha legal o Evangelho, tem muita gente, a gente conhece gente no nosso meio, que vive o Evangelho, que vem na igreja, que oferta, que participa, mas se arrependeram? Quando a gente olha para algumas questões da vida, continua do mesmo jeito, continua intocável. São simpatizantes da fé. Uma coisa que só existia no catolicismo romano, que era católico não praticante. Isso nunca na história da igreja houve, até poucos anos. Agora existe, dizem, né, que existe um crente não praticante, né? Então, meus irmãos, a justificação, ela só acontece na vida e para aqueles que se arrependem, para aqueles que entendem quem eles são, para aqueles que reconhecem quem Cristo é e eles entregam a sua vida, reconhecem a sua dependência de Cristo e eles se arrependem da sua vida, se arrependem daquilo que fazem, daquilo que pensam e depositam a fé agora em Cristo. Então, a justificação só está disponível para os que se arrependem. Por isso que nós, como igreja, nós somos responsáveis por observar quem é crente e quem não é, exortar, consolar. Por isso que somente a igreja tem condição de dizer: você é publicano e pecador. Por isso que Jesus ele entrega as chaves para a igreja. Então, o conselho da igreja, a igreja como um todo, ela tem autoridade de olhar para o indivíduo e falar assim: ó, você é publicano e pecador. Mateus 18 é o que? Se você tem alguma coisa com o seu irmão, vai ter com ele. Se ele arrepender, ó, ganhou, resolveu o problema, acabou. Ah, mas o irmão só foi lá, não resolveu, vai você e mais uma testemunha. Não resolveu, vai você e mais outra. Não resolveu, vai para o conselho da igreja. Não resolveu, você declara ele publicano e pecador. Por quê? Não se arrependeu, não é crente, não foi justificado. Por quê? A gente tem um ditado que a gente diz no meio evangélico, quando é antigo, né? Se vocês não lembram ou não conhecem, vou falar. Ovelha, quando é repreendida, abaixa a cabeça, bode dá cabeçada. É mais ou menos isso. Quando a gente chama a atenção de um crente e ele dá cabeçada, pode ser que ele não é ovelha, é bode. Pode ser, né? Por quê? Porque ovelha, quem se arrependeu, quem converteu, quando você chama a atenção, é mesmo, irmão, eu estou errado, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me arrepender, né? Por isso que Atos 3,19 diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, justificação é Deus cancelando a nossa dívida, cancelando os nossos pecados. Mas eu preciso, em fé, olhar para Cristo, me arrepender de quem eu sou, para que isso aconteça.
Então, qual que é o propósito da nossa justificação? A glória de Deus, né? Efésios 1,6 diz assim que tudo Deus fez para o louvor da sua graça. Ele é Deus, Ele fez porque Ele é bom. Ele não precisava, mas Ele fez. Deus é maravilhoso. Contudo, meus irmãos, dando seguimento na nossa pergunta, né? Que a pergunta foi: o que significam justificação e santificação? Então, depois da justificação, né, de receber o título de justos, eu e você, nós somos chamados ao quê? A cumprir a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Põe aí, Mário. 1 Tessalonicenses 4,3. É difícil de falar, né? Tessalonicenses. Tem gente que fala assim: eu queria descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Anota aí na Bíblia. Eu estou sem lápis aqui, anota. E vontade de Deus. Alguém pergunta para você: eu queria saber a vontade de Deus. Você fala: está lá, 1 Tessalonicenses 4,3. Olha a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha, já tem duas vontades de Deus aqui expressas. Porque tem gente que quer saber a vontade de Deus, né? Tem gente que diz assim: eu queria oração para saber a vontade de Deus. Antes de oração, vamos aqui, ó, dá uma palavra aqui, ó. Então, meus irmãos, depois que eu recebo o título, que agora eu sou justificado, eu recebo o título de filho de Deus, santo, reto. Agora eu tenho que cumprir, eu sou chamado a cumprir a vontade de Deus, que é o que? A santificação. O Piper, quando ele comenta esse catecismo, ele vai dizer assim, ó, e aí ele nos aponta a santificação como um ato de Deus, mediante o qual, através do seu Espírito e por sua palavra, nos conforma pouco a pouco, ou em grande passo, à imagem do seu Filho. Então, agora que eu sou justo, agora eu sou santo, agora eu sou reto, eu sou filho. Como que deve ser meu caminhar? Eu tenho que agora começar a parecer com meu Pai. A gente vai falando mais sobre isso, mas lembre-se, eu não faço para ser santo, não, eu sou santo já, a obra já está concluída, eu já estou salvo, eu já sou santo. Agora, o meu processo de desintoxicação, de revestir do novo homem e despir do velho homem, começa o processo de santificação na minha vida e na sua. Por isso que Piper, ele vai definir aqui que essa obra, através do Espírito e pela palavra de Deus, que ele vai nos conformando, ele coloca interessante, pouco a pouco ou em grandes passos. Porque existem pessoas que convertem e a caminhada dele é um progresso lento. A gente conhece gente assim, ele vai crescendo devagarzinho, mas tem gente que ele converte e de repente ele dá um salto em santidade, em santificação, em mudança de vida, né? E isso acontece mais talvez na prática por aqueles que tiveram a vida mais fora da igreja, mais devassa, e quando eles convertem há uma mudança assim radical, né? Bem mais visível do que nós meros mortais que pela graça de Deus nascemos dentro da igreja, mas ainda precisamos de nos arrepender e crer em Cristo, mas que temos uma vida aparentemente normal. Então, às vezes esse processo pode ser um pouco mais lento, mas ele acontece, ele tem que acontecer, né? Então, este é o efeito da nossa justificação, a santificação. A causa da santificação é a justificação. O efeito da justificação é a santificação. As duas coisas são diferentes, mas andam juntos. Ah, mas eu sou justificado, pastor. Eu estou distante da igreja. Um dia eu volto. Alto lá, né? Justificação, ela é a causa da santificação. Por isso que a gente está cansado de ver gente que gosta da igreja, que simpatiza com a igreja, e
passa longos e longos períodos longe da igreja, né? E vive uma vida assim como se Deus... A pessoa fala que quem crê em Deus, às vezes escuta um louvor de vez em quando, mas de fato e de verdade, a vida que ela tem vivido não demonstra que de fato ocorreu uma justificação. Por quê? Porque o efeito da santificação, o Piper vai colocar pouco a pouco ou em grandes passos, mas acontece, é visível. O pouco a pouco ainda é visível. Então esse é o efeito. Nós somos santos em relação ao mundo, e nós fomos justificados para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. Por isso que quando alguém dizer para você assim, então quer dizer que eu sou salvo, então eu não preciso fazer mais nada? Não. Por quê? Porque Paulo, ele é claro em Efésios: você é santo, você é salvo, você é justo para viver uma vida irrepreensível, para ser santo, para ser separado. Então lembre-se, você já é salvo. Então o reflexo da salvação é uma vida de santidade. Eu não faço nada para ser salvo, eu já sou salvo. Por isso eu ando em santidade, né? Paul Tripp é um autor que eu li, ele diz que a santificação é o processo mediante o qual Deus realmente nos torna aquilo que Ele nos declarou em Cristo Jesus. Esse é o processo de santificação, né? E quem nós somos em Cristo? Justos. E aí o Piper, ele completa: Deus nos considera aceitáveis, torna-nos seus filhos, conta-nos como justos, e por causa dessa justiça passamos uma vida inteira nos tornando aquilo que já somos. Quando eu creio em Cristo, eu sou justificado, eu já sou santo. No momento da conversão, você já é santo, separado, liberto do pecado. Por isso que o ladrão da cruz foi para o céu. E você pode falar assim: mas o ladrão da cruz não fez nada, ele fez tudo que precisava, ele se arrependeu. Não, mas a vida dele, ele não se redimiu. Não, por quê? Porque a justiça não é dele, é de Cristo. Ele não precisava de fazer nada. Quando ele creu, quando ele arrependeu ali na cruz, ele já se tornou tudo aquilo que Deus declara que nós somos: justos, tudo que precisava. E às vezes as pessoas falam: mas ele não é justo. E está cheio de gente. É por isso que a salvação, meus irmãos, depende, é só de Deus mesmo. Porque na nossa justiça tem gente que a gente não salva, né? Tem gente que a gente não salva. Para nós alguém tinha que merecer salvação. É por isso que há um problema dentro da igreja, né? Porque as pessoas acham que precisam merecer. Não, meu irmão. O Davi está dormindo ali, meu filho do pastor dorme demais. Oh, Deus liberta. Né? O Davi, o dia que ele nasceu, ele é meu filho. Ele não precisou de fazer nada. Ele é meu filho. Se ele for um excelente filho, ele é meu filho. Se ele for o pior filho do mundo, ele continua sendo meu filho. É lógico que a analogia é pobre, mas é transferindo para Cristo, meus irmãos. O pior justificado, ele é santo, ele não precisa de fazer nada, ele já é santo. Por quê? Porque Cristo é santo e a santidade dele que foi colocada em mim, não ao contrário. Entendeu? Então a santificação é o processo gradual, progressivo, onde eu vou aperfeiçoando aquilo que eu já sou, onde eu vou me transformando naquilo que eu já sou. Por isso que ele é contínuo, ele é progressivo. Em algumas pessoas é mais rápido, outros mais lentos, mas ele é um processo gradual e até a volta de Jesus. Por isso que Romanos, Paulo vai dizer assim que nós fomos eleitos em Deus, nós somos justificados, nós somos santificados e nós seremos
glorificados. Esse processo de santificação, ele só termina na glorificação. Só o dia que você morrer, ou Jesus voltar, e aí nós receberemos um corpo incorruptível. Aí a gente vai estar liberto de vez do pecado, porque hoje em Cristo nós somos libertos da culpa do pecado e do poder do pecado, mas ainda nós continuamos com a natureza do pecado. Por isso que o processo de santificação é esse: revestir de Cristo e despir do velho homem. Nós fomos libertos da culpa e do poder. Não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo. Thomas Watson, um autor puritano antigo, escreveu no século XVII, ele ilustra a nossa santificação como uma semente que cresce. Ele dá o exemplo da espiga de milho, né? Ele vai dizer que primeiro aparece a espiga, depois os caroços, então o milho maduro na espiga. É um processo. E cada dente, não sei se é dente de milho, né? Cada pedacinho, caroço, né? Por isso que eu botei um agrônomo, eu vou falar dente, dente de alho, não é? O milho, cada cabelo é juntando. Não, mas o dente é de alho, tá certo? Entendeu? Mas de milho é caroço, entendeu? É o grão. Então, meus irmãos, a santificação é essa. À medida que a gente vai crescendo, nós somos revestidos do grão ou do caroço de milho, onde nós vamos perdendo a nossa mortalidade, as nossas velhas práticas, nossas práticas e os nossos hábitos abomináveis, e nós vamos crescendo em Cristo. Nós somos chamados a crescer e aperfeiçoar a nossa santidade. Paulo diz isso em 2 Coríntios 7. Nós somos chamados a crescer, a aperfeiçoar. Por isso que nós devemos exercitar a nossa fé. A santidade, ela precisa, como se fosse um exercício físico, fazer para aumentar a musculatura da fé, da santidade. É assim que funciona, né? Então, recapitulando, a justificação, ela não tem graus de progresso ou melhora, não. Justificação é uma obra única realizada de uma vez por todas. Você foi justificado, você agora é santo, você agora é reto. Agora, a santificação, ela é o progresso da fé em conhecimento do Senhor. Por isso que não existe essa ideia de um crente ser mais justificado do que o outro. Não. Todo crente, os bons e os ruins, são justificados da mesma maneira, no mesmo grau e intensidade. Agora, santidade, conhecimento, aí sim nós vamos diferenciar. Por quê? Porque a santidade, ela é essa transformação naquilo que nós já somos, crentes. Então, para a gente encerrar, João 17 diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como que a gente se santifica? Conhecendo a Deus. Onde é que a gente conhece a Deus? Na palavra. Meus irmãos, não tem outro jeito. Não tem como a gente pegar um chip, implantar no cérebro. Leitura e leitura, pregação, leitura, oração, pregação. É assim. À medida que a palavra é pregada, ela entra no meu ouvido, eu conheço mais de Deus, eu me arrependo, renuncio, me revisto, abandono e progrido. É assim. E você vai aumentando em conhecimento, expandindo o seu conhecimento e expandindo também a intimidade com Deus. Tem coisas que antes não eram perceptíveis a você, mas hoje é.
Hoje tem coisas que não são, mas amanhã será. Por quê? Porque a gente vai crescendo, 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 crescendo. Essa é a dinâmica. Atos 20, 32 diz assim, agora pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Meus irmãos, não existe nada fora das Escrituras, e dentro das Escrituras, sempre apontando para a revelação especial que é a Bíblia. Não tem jeito, não tem um antídoto, um remédio, um comprimido. Eu gosto de ver essas chamadas que tem na internet, das pessoas falam assim, você agora precisa de comprar um curso aqui, para você descobrir aquilo que nós descobrimos agora, seja próspero, ou seja não sei o que, atinja a plenitude do poder de Deus. Aí eu fico pensando, com meus cascos, eu falei, gente, 2000 anos de cristianismo, e os caras ainda estão tentando reinventar a roda. Não existe, meus irmãos, eu vou falar um negócio para vocês, não existe nada, na verdade, hoje é bem menos, porque os grandes pensadores, os grandes homens de Deus, eles ficaram no passado. E a gente pode olhar até para fora da igreja, as grandes mentes, os grandes pensadores, os estudiosos, está tudo atrás. Essa geração aqui, ninguém reinventa a roda. Você olha para a filosofia, todo mundo bebe aonde? Sócrates, Platão. Então, não existe uma possibilidade da gente interpretar as Escrituras fora ou distante da história da igreja, dos irmãos, homens santos, de denominações fiéis ao Senhor, que interpretam as Escrituras. Não existe isso. A tradição, os homens, eles vêm carregando e nos transportando, desde os apóstolos, na tradição cristã. Ninguém vai reinventar a roda. Quando aparecer um negócio desse aqui, vocês nem clicam, porque a vontade de Deus não é te fazer feliz, a vontade de Deus não é te fazer rico, a vontade de Deus não é fazer você próspero, a vontade de Deus não é fazer você saudável, a vontade de Deus é a santificação. Essa é a vontade de Deus, expressa nas Escrituras. Essa é a vontade explícita de Deus, aberta. Pastor, mas se Deus tiver um propósito na minha vida? Meu irmão, Deus tem um propósito na minha, na sua. O salmista vai dizer que os meus dias foram escritos e determinados, só que ele não revelou. Eu só soube que eu ia ser pai de menino quando Davi nasceu. Não, porque a ultrassom ainda erra. Então, às vezes nós temos uma tendência a querer perscrutar a vontade de Deus naquilo que é. Tem gente que gosta de pedir oração para Deus mostrar. Meu irmão, se Deus te mostrar que você vai morrer, vai adiantar de quê? Se Deus te mostrar que você vai ser liberto de um acidente, vai adiantar de quê? Se Deus te mostrar que alguma coisa vai acontecer ou não vai acontecer, vai adiantar de quê? Se vai fazer, se não vai fazer, vai adiantar de quê? Porque se Deus falou que vai fazer, vai fazer. Se Ele falou que não vai fazer, não vai fazer. Então, você fica sabendo, só fica pior. E Deus, em momento nenhum, nos garante que isso é bíblico. Eu não estou querendo colocar Deus numa caixinha, não é isso. Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas a sabedoria dEle nos orienta a olhar para onde? Para as Escrituras. É aqui, é aqui na palavra. É ela que tem poder para nos edificar e dar herança. Então a nossa santificação, meus irmãos, se dá através do conhecimento progressivo de Deus. Progressivo de Deus. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua fé hoje e você dar um salto, aqueles que podem, de anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou um salto para trás, você vai falar: nossa, eu achava que Deus era uma coisa, hoje eu tenho convicção de outras coisas. Isso é conhecer a Deus.
Eu achava antes que eu poderia perder minha salvação, isso me angustiava, porque tinha vezes que a gente era muito arteiro, né? Eu já perdi essa salvação, eu ganhei tantas vezes. Até um dia que eu entendi de Deus, e Deus abriu a minha mente, e eu descansei, falei, nossa Senhor, meu Deus, eu pequei e ainda sou salvo do mesmo jeito, porque a cruz de Cristo, ela garantiu a minha salvação, eu não preciso fazer mais nada. Cristo perdoou os meus pecados e pagou pelos pecados que eu cometi, que eu cometo e que eu ainda vou cometer. Olha que bênção! Eu já estou liberto, a ficha já está limpa, a conta já está paga. Isso é maravilhoso. Então a nossa santificação, meus irmãos, é esse conhecimento progressivo. Por isso que eu e você devemos buscar o conhecimento progressivo de Deus. Salmo 119, 104 diz assim, ó: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. É só o conhecimento de Deus, meus irmãos, que nos tira do engano. Que nos tira do engano. Quando você conhece quem Deus é, olha a maravilha da doutrina da justificação. Quando você vai deitar hoje, você vai saber assim, ó, eu criei em Cristo, depositei minha fé em Cristo e eu estou salvo. Independente do que aconteça, estou salvo. Se amanhã eu fizer a maior feiura do mundo, a maior escorregada no tomate, eu ainda sou salvo, porque eu tenho um Deus. Então, meus irmãos, a doutrina, o conhecimento de Deus, ela serve para que a gente descanse nele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Então, conhecer ele é para que a gente entenda cada vez mais. Porque um sinal, né, tinha vários, eu vou colocar só um sinal evidente da santificação na minha vida e na sua, um sinal que eu sou santo, que você é santo, um sinal que você já foi justificado e está nesse processo de santificação. Um sinal evidente é a minha e a sua repulsa pelo pecado. Eu achei interessante que alguém perguntou o reverendo Augusto Nicodemos estava falando isso nessas caixinhas de pergunta, e perguntando: pastor, eu luto contra o pecado, mas eu continuo caindo no mesmo pecado, e eu me arrependo, e eu não consigo me libertar. Será que eu sou salvo? Eu tenho o Espírito Santo? E ele, sabiamente, ele fala assim: meu irmão, a maior evidência que você tem o Espírito Santo, que você é um salvo, é a sua luta contra o pecado, a sua tristeza porque pecou. Você ofendeu a Deus, você pecou, você errou, e você se arrepende e volta para o Senhor, né? Então, a maior evidência, meus irmãos, da santificação é quando nós nos arrependemos e reconhecemos que erramos. Nossa, eu pisei no tomate, eu falei na hora que eu não devia, do jeito que eu não devia, no momento que eu não devia, eu me exaltei de maneira que eu não devia. Senhor, me perdoa. Essa é a vida do crente. Então, meus irmãos, persiga cada dia de sua vida na santificação do Senhor. Mas lembre-se disso, nunca se esqueça que tanto a nossa justificação quanto a nossa santificação é obra única e exclusiva de quem? De Cristo, de Deus. Então, não deixe o diabo colocar uma culpa em você. Ah, lá, ó, você faz isso, ó. Você não é crente, não. Não, meu irmão. Você foi lavado, remido pelo sangue de Cristo. Não deixa o acusador te acusar. Ele é acusador. Essa é a função dele. Cristo libertou. Ele nos libertou do poder do pecado e da culpa do pecado. Você não precisa carregar a culpa do pecado. Você foi liberto em Cristo. Mas não se esqueça que a justificação e a santificação é uma obra exclusiva de Deus. Filipenses 2,12 diz assim, ó: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha aqui o que Paulo vai dizer, ó: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Observa, Paulo aqui está nos chamando, ó, se você é salvo, vamos desenvolver essa salvação. Por quê? Porque a salvação, ela mostra frutos. Então, desenvolva a salvação, que é a santificação. Ela fica evidente na vida, com temor e tremor.
porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, meus irmãos, olha só, Deus é quem efetua, Deus é quem faz. Por isso que eu e você, e Paulo aqui, ele nos chama a apropriar de tudo que eu e você temos em Cristo Jesus. Pedro vai dizer que tudo que eu e você precisamos para ter uma vida santa e piedosa, nós já temos em Cristo. Cristo já conseguiu para mim e para você. É só nós acessarmos pela fé e nos apropriarmos de quem nós já somos. Entendeu? Porque quando eu e você olhamos para aquilo que Cristo já conseguiu para mim e para você na cruz, a gente crê, a gente olha para Ele e se apropria disso para quê? Para que Cristo aplique a sua graça em cada aspecto da minha vida e da sua vida. Porque à medida que eu e você corremos atrás e nós obedecemos a tudo que Cristo nos chama a obedecer, cada vez mais nós vamos nos apegando à esperança e ao consolo de saber que Deus está trabalhando em nós. Lembre-se, é Deus quem está fazendo, é Deus quem nos faz pessoas melhores, é Deus quem está no processo dessa santificação, porque a nossa natureza ela é caída. Nós agora fomos libertos do poder do pecado, da culpa do pecado, mas nós carecemos totalmente e dependemos exclusivamente de Cristo e do poder do Espírito em nós. Quando eu me aproprio de Gálatas 5, porque os frutos do Espírito são amor, mansidão. Opa, então eu tenho o Espírito, eu tenho o fruto do Espírito, você já tem. Então eu tenho amor. Senhor, eu creio que eu tenho amor e que o Espírito Santo desenvolva o amor em mim. Cristo vai trabalhando na longanimidade, na paciência e nos frutos do Espírito. É isso. E Cristo vai operando em nós através do poder do Espírito dele que habita em nós, meus irmãos. Deus, no processo de santificação, ele mexe em nossos desejos, mudando aquilo que eu e você, pelo nosso próprio esforço, não teríamos condições de mudar. É Deus quem faz. Você não muda ninguém, você não muda nem a você mesmo. É Deus quem faz. Por isso que Paulo, quando ele começa a carta aos Filipenses, ele tem a convicção. Olha para você ver, ele já sabe, ele vai escrever. Ele vai dizer assim: ó, eu estou plenamente certo, estou convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, meus irmãos, a justificação, a santificação é um processo. Um é único e o outro é gradual, na minha vida e na sua, onde nós vamos conhecendo a Deus e nos apropriando daquilo que nós já somos em Cristo. Nós já somos em Cristo. Vou fazer uma analogia pobre, mas é uma analogia. É a mesma dinâmica de que eu estava ouvindo um podcast e tem um dos maiores investidores do nosso país, o Luiz Bassi. Ele chega a ganhar R$1 milhão por dia de dividendos das ações que ele tem. 1 milhão por dia. E eu estava vendo a filha dele contando que ela descobriu que o pai dele era um bilionário quando ela entrou na faculdade. Aí ela, passando em frente a uma banca de revista, ela olhou a foto do pai dela naquela revista Negócios. E ela ia para a faculdade de ônibus, a filha de um bilionário. A ideia, a analogia é pobre, mas tem crente, meus irmãos, que esqueceu quem Deus é e vive como um pobre espiritual, porque não se apropria das bênçãos espirituais que nós já temos em Cristo. Nós já temos tudo que precisamos para ter uma vida santa e piedosa. Por isso que nós temos que nos apropriar de quem nós já somos em Cristo, não em quem nós iremos ser transformados. Então, se aproprie de Cristo. Essa filha descobriu que o pai era um bilionário. Imagina, meu pai é um bilionário e eu ando a pé. Tem coisa que a gente não consegue explicar. Então, meus irmãos, não seja esse crente. Se aproprie, conheça o Senhor, se aproprie de tudo aquilo que nós já somos em Cristo. E ame a Jesus. O
processo de santificação é prazeroso para nós, é onde Deus está nos matando, nos humilhando, porque Deus está mostrando para mim e para você que sem Ele nós não fazemos nada, nós dependemos dele de tudo. A fé que nós temos é Ele que dá, a salvação que nós temos é Ele que deu, e a santificação é Ele que faz. Por isso que é tudo nele, por Ele, por meio dele. Então ame Jesus, viva por Jesus. Nós já somos filhos, nós já somos santos, vivamos como tal. Amém? Vamos ficar em pé?